Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Amém? Abra em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 11. Onze de Mateus. 11 de Mateuzinhos. Né, Alexandre? 11 de Mateuzinhos. 11 de Mateus, capítulo também 11. Gente, segundo a visão do reino de Deus, que é o ensinamento de Jesus dado por Deus para a gente viver aqui nesse mundo que não é fácil, ser discípulo de Jesus é o título da mensagem. A gente vai ter que deixar de aparecer. Amém? Vou falar de novo para ver que você entende. Ser discípulo de Jesus vai ter que aprender a desaparecer, parar de aparecer. Amém? Que a gente vai entender algumas coisas que implicam em relação a isso. O crente, ele não aparece, ele desaparece para que Deus apareça para ele. Porque enquanto ele quiser aparecer, Deus não aparece. Você vai ver no texto. O próprio Senhor está falando em relação a João Batista. Jesus dando testemunho de João. Você já viu Jesus dando testemunho de mais alguém? Ele só dá testemunho dele e de João Batista. Por quê? Ele faz uma narrativa aqui que ninguém na terra que é nascido de mulher. Quem é nascido de uma mulher, diga amém. Graças a Deus, todo mundo aqui é humano, normal. 11 diz assim, ó. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é o quê? É o maior do que ele. Veja bem que o reino do céu é tudo o contrário. É o menor que é o maior. É o que desaparece que aparece. Amém? É o pobre que é rico. É o contrário, as coisas de Deus. Nós precisamos entender isso. E quando a gente quiser aparecer, a gente nunca vai ser discípulo do Senhor. Veja bem que ele diz aqui, ó, não tem ninguém melhor, maior do que João Batista, nascido de uma mulher. Ninguém. Ele está falando que não há ninguém na terra melhor. Porque o que João Batista pregou, gente? Além do arrependimento, que ele cresça e eu diminua. Então Jesus está dando a ênfase aqui que maior, o verdadeiro discípulo não é aquele que aparece. É o contrário, é aquele que diminui. Quando eu diminuo, Deus aparece na minha vida. Quando eu apareço, quando eu cresço, Deus não aparece. Diga graças a Deus. Porque o discípulo é nada mais, o que o próprio nome está dizendo. Ele é aquela pessoa que recebe ensinamento de Jesus. E Jesus, em nenhum momento, você vê Jesus querendo aparecer. Você não vê Jesus em nenhum momento querendo ser maior. Pelo contrário, ele sempre dizia que era o menor. Ele sempre dizia que ele veio para servir. Então, o representante de Jesus, um discípulo de Jesus, ele não aparece. Diga graças a Deus. Ele está dizendo que ele cresça e eu diminua. João Batista só veio para isso. Ele não veio para aparecer. A pregação de João Batista ele incomodava, porque ele só falava de arrependimento. Ele dizia que a gente tem que diminuir o nosso ego, o nosso eu, para que Deus possa aparecer sobre a nossa vida. Agora tem gente que quer aparecer mais que Jesus. Tem gente que é discípulo, mas parece que é Jesus. Quer ser Jesus, não. Jesus vai dizer, mas o único maior que tem é João Batista. Porque João Batista
era um excelente discípulo de Jesus, porque ele não queria aparecer, ele queria que Cristo crescesse nele e ele desaparecesse. Diga graças a Deus, se você está entendendo. Amém? Então veja que quando nós somos de fato convertidos e nos transformamos em discípulos do Senhor, nós nascemos de novo. Nós vivemos no amor de Deus. E Paulo diz que no amor ele não há interesses. Amém? Então o discípulo, quando ele é nascido, realmente ele é ensinado por Cristo, ele não aparece, ele desaparece. Pergunta para o irmão, você aparece ou desaparece? Amém? Então veja que ser discípulo de Jesus é deixar de aparecer. Não é o que a gente vê por aí. É ou não é verdade? A gente vê as pessoas querendo aparecer no nome de Jesus. A gente vê a pessoa trocando Jesus e dizendo que ela fez o milagre, dizendo que ela que ressuscitou, dizendo que ela que fez isso, aquilo, outro. Enquanto João Batista está dizendo a frase, olha, que ele cresça e eu diminua. O que ele está querendo dizer com isso? Eu não sou nada, eu sou pequeno, o grande é ele. Amém, gente? Enquanto a gente não aprender a ser discípulo de Jesus, a gente vai querer aparecer. E tem gente, tem igreja aí que faz mais milagre que Jesus, gente. Eu desconfio disso. É ou não é verdade? Tem igrejas que parece que... Porque, na verdade, o ministério de Jesus não é milagre. Jesus teve misericórdia das pessoas. O ministério de Jesus é ensinamento. Amém? Jesus não agradava ninguém com ensinamento. Amém? As pessoas iam atrás dele por causa do pão, as pessoas iam atrás dele por interesse. É assim até hoje. As igrejas estão lotadas por interesse. As pessoas estão em busca de pão. Não aprenderam a ser discípulo, a ser discipulado pelo Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Uma pessoa, aí ele vai nos ensinar o que o reino de Deus quer, uma coisa só. Uma só. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. As coisas de Deus são as coisas mais simples que existem. A palavra de Deus é simples. Jesus é simples. Discipulado de Jesus é simples. Amém? Mas quando se trata do ser humano, ele dificulta tudo. Amém? Ele quer botar o dedo dele em tudo. Ele quer ser o primeiro, ele não quer diminuir, ele quer ser grande, ele quer ser maior. Jesus disse que aquele que quer ser maior tem que ser primeiro menor. O reino de Deus é o contrário. Se você quer ser exaltado por Deus, você primeiro tem que ser humilhado. Tem que se deixar se humilhar para que Deus te exalte. Mas as pessoas estão no sentido contrário. Por isso que discípulos são poucos. Discípulos de fato de Jesus são poucos. Por isso que ele só incluiu um. Ele só incluiu João Batista. Ele dá testemunho do próprio João. Aos nossos olhos, quem vê João e Mateus, vai achar que ele é um cara esquisito. Vai achar que ele era um cara estranho. Só tinha uma pregação. João Batista só falava em arrependimento. Arrependimento porque estava tudo errado, os ensinamentos. Amém? Por isso que ele disse, olha, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Fala para mim, o que João Batista pregou? Só isso, arrependimento. João Batista não pregou salvação, porque a salvação é pela graça. João Batista não pregou prosperidade. João Batista não pregou para amarrar capeta. João Batista só pregou uma pregação: arrepender-te, está vindo o reino de Deus. O que seria esse reino de Deus, né? Era o Espírito Santo, o Espírito de Deus vindo aqui para nos ensinar a viver aqui, a tirar a lei, a eliminar a religião, porque a religião chama a hipocrisia. Quanto mais religioso o sujeito hipócrita é. Amém? João Batista não se preocupou com roupa. João Batista andava, ele era um cara estranho, todo mundo achava ele estranho. Ele comia gafanhoto, ele bebia mel. Amém? Discípulos de Jesus, as pessoas acham estranha.
Igreja de Jesus, elas acham estranha. Pregador de Jesus, ele é estranho. Amém? Estranho para o mundo, mas discípulo para Deus. Você é um discípulo do Senhor. Você pode falar de seu irmão, você é um discípulo do Senhor. Amém? Mateus, aí mesmo Mateus, vai no capítulo 16, olha só o que ele exige. O que Jesus exige do discípulo? É só isso aqui. Por que dificultam tanto? E se Jesus ensina que o discípulo só precisa fazer isso, é só isso, mais nada. Amém? Não, para mim se tornar um discípulo, eu tenho que me batizar nas águas. Para mim me tornar um discípulo, eu tenho que jejuar, orar, eu tenho que fazer isso, eu tenho, para se tornar discípulo, só precisa fazer uma coisa. E essa coisa muitos não fazem. Porque se fizesse, ia desaparecer, ia diminuir e ele ia crescer em você. Amém? Esse é o problema de muitos. Naquele período, quando Jesus pregou, isso já foi difícil. Nos dias de hoje é pior ainda. Olha aqui no verso 24, ó. Os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz. Olha só o que ele quer. Para você ser um discípulo. Olha bem. Então disse Jesus para quem? Para quem? Então ele está dizendo para você. Porque nós somos discípulos. Nós aprendemos com Jesus. Você não aprende comigo, porque eu também sou discípulo. Eu aprendo com ele e passo para você. Amém? Todos nós somos discípulos. Olha o que ele está querendo do discípulo. Olha. Então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quer, é obrigado? É obrigado a ser discípulo, mulher? Não. Ele está perguntando, se alguém, veja que se é uma palavra incondicional, ou você quer ou você não quer. Ele está dizendo, se alguém quer vir após mim, vamos melhorar essa tradução? Se alguém quiser vir comigo, o que ele tem que fazer? Negar-se a si mesmo. É fácil, né, negar a gente, Gente, no período no qual Jesus lançou isso aqui, já era difícil. Imagina hoje, no dia de hoje, negar-se a si mesmo é a coisa mais difícil que existe. Porque o negar-se a si mesmo implica com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa obediência. Amém, gente? Ele está dizendo só isso, olha. Se alguém quiser vir comigo, primeira coisa que tem que fazer, negar-se a si mesmo. Amém? Depois vem, pega a sua cruz, pega o que você tem, do jeito que tiver e vem. Aí tem gente que diz assim, não, olha, eu vou esperar minha vida melhorar que eu vou na igreja. Esse não é discípulo do Senhor. Amém? Não, olha, eu vou ficar em casa porque eu estou resolvendo os problemas. Esse não é discípulo do Senhor. Amém? Ele está deixando bem claro, quem quiser vir comigo, aprender comigo, vai ter que fazer só uma coisa, negar-se a si mesmo. Diga graças a Deus. Amém? Qual é a condição para ser discípulo mesmo? Negar-se a si mesmo. E nessa geração, negar-se a si mesmo é muito difícil. Amém? As pessoas não querem negar o seu si. As pessoas não querem deixar o seu eu, o seu ego. O que Jesus está dizendo é que toda pessoa cheia de si, ela não pode ser discípulo. Amém? Porque ela vai querer aparecer mais do que Jesus. É ou não é? Porque ela ama o seu si, o seu ser, o seu eu, o seu ego. Essa pessoa está tão distante do reino de Deus. Olha o que Jesus está pedindo para ser discípulo. Ele está pedindo quem quiser. Quem quer, diga amém. O que a gente está fazendo aqui agora? Estamos negando um monte de coisa, não é? Para estar aqui, sim ou não? Poderia estar em casa dormindo até 11 horas, meio-dia, né? Para quem pode dormir.
que nós estamos fazendo? Negando essa vontade, para quê? Para ser discípulo de Jesus. Gente, segundo a carne, a gente não pode fazer nada para Deus, não. Quando eu vejo a pessoa fazendo as coisas para Deus de coração, eu falo, discípulo. Amém? Quando eu vejo a pessoa fazendo por amor, sem interesse, como Paulo diz que o dom supremo é o amor, sem interesse, sem querer nada em troca, eu olho e falo, discípulo. Amém? Quando eu vejo a pessoa cheia de si, querendo fazer o que é melhor para ela, eu digo, não é discípulo. Porque o discípulo, ele não aparece. O discípulo, ele desaparece. O discípulo, ele deixa a vontade de Deus sair na vida dele, que é dele própria. Porque, gente, se a gente parar para ver a nossa vontade, as nossas escolhas que a gente fez na vida, é só M maiúsculo. É ou não é? Fala para mim. De todas as escolhas que você fez, quais foram boas? Quantos por cento? De 100, quantos por cento? É melhor nem falar, né? Amém? Quando nós somos discípulos de Jesus e deixamos Jesus conduzir a nossa vida, aí a nossa vida caminha com a vontade dele. Diga graças a Deus. Então muita gente acha que pelo fato de vir à igreja, pelo fato de fazer obras, como eles dizem, que já não é nem mais por obras, é pela graça, amém? Aí eles se intitulam que são, na verdade, discípulos de Jesus sem ser. O discípulo, enquanto... Você vai ver que Jesus vai finalizar essa mensagem dizendo o que é ser discípulo. Ele vai dizer o que é ser, de fato, um discípulo do Senhor. Amém? Porque todo mundo se acha discípulo. Eu não estou falando contra ninguém, nem estou aqui achando quem é ou quem deixa de ser. Eu estou explicando para você o que a Bíblia diz, o que é ser um discípulo. E ser um discípulo é desaparecer, para deixar Deus crescer, a vontade dele crescer em nós. Porque tem gente que é cheio de si. Até para Deus agir fica difícil na vida dessa pessoa. Diga graças a Deus. Amém? São pessoas hiper expostas. Sabe o que é uma pessoa hiper exposta? É aquela que produz só a si mesma. É aquela que gosta só de si mesma. Amém? Ela vive uma hiperexposição. Se ela come, ela posta. Amém? Se ela está na rua, ela posta. Se ela está dormindo, ela posta. Se ela está viajando, ela posta. Ela ama a si própria. Essa pessoa nunca vai ser um servo de Deus, discípulo do Senhor. Amém? Porque ela tem uma coisa chamada hiperexposição. Ela expõe o seu si, a sua imagem. Amém? E João Batista ensina que a nossa imagem não tem que aparecer. O que tem que aparecer, a exposição que tem que aparecer em mim é o Cristo que está em mim. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Diga graças a Deus. A gente vê os religiosos aparecendo mais do que Jesus. A gente vê gente mostrando, querendo mostrar que tem poder mais do que Jesus. Amém? Nem aprendeu nem a ser discípulo. Não aprendeu a se negar. É cheio de si. Não aprendeu ainda a viver para Deus. Diminuir para poder Cristo crescer em vós. Diga graças a Deus se você está entendendo. Amém, gente? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então, hiperexposto é aquela pessoa que ama a si própria, a sua imagem. Amém? Observa bem nessas pessoas hiperexpostas. Essas pessoas são difíceis de relacionamento. Amém? Pode observar, ou estão bem relacionados, ou estão sem ninguém. Amém? Porque essas pessoas são difíceis de lidar. Ela não diminui. Ela sempre acha que é melhor, que é superior. O que Cristo quer nos ensinar é que nós precisamos baixar.
É que nós precisamos diminuir. É que nós precisamos ser discípulos. João Batista nos dá esse legado, gente. João Batista não queria saber de nada. João Batista só dizia uma frase: convém que eu diminua e que ele cresça. Gente, porque quem sabe tudo é ele. Quem comanda tudo é ele. A gente não comanda nada, a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, a gente não consegue prever, a gente precisa de ajuda para enxergar melhor. Como é que a gente vai prever algo se a gente não consegue nem enxergar o que está diante dos nossos olhos? Então nós precisamos de um guia. Por isso ele disse: só ele é o nosso guia, só ele é o nosso mestre. Quando ele está falando que só ele é nosso mestre, porque mestre significa professor, que ensina. Ele está falando que só ele é mestre da nossa vida espiritual. Só ele é mestre da nossa alma. Só ele é mestre do nosso sentimento. Não há outro guru, não há pastor, não há bispo, não. É Jesus. Se a gente não entender isso, a gente vai ser levado por vento de doutrina. Vai para cá, vai para lá. Diga graças a Deus se você está entendendo. Amém? Então uma pessoa hiperexposta é aquela pessoa que ama a sua própria imagem e a imagem de ninguém. Ela gosta só dela. Essa pessoa é difícil ter relacionamentos. Amém? Você pode ver que um bom relacionamento não há hiperexposto. Não há. Uma pessoa que vive bem relacionada não é uma pessoa que vive postando tudo, vendo tudo, sendo mestre de si, não. Essas pessoas vivem bem, porque a vida dela não está em exposição. Enquanto a gente não aprender a diminuir, Cristo não vai crescer em você, e você nunca vai ser um discípulo do Senhor. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. E ele diz agora, em Mateus mesmo, capítulo 5, olha como é que é fácil ser discípulo. Ele deu a condição de ser. Qual é a condição de ser um discípulo? Negar-se a si mesmo. É fácil negar a gente mesmo? A gente é cheio de vontade, né? A gente está negando a nossa vontade hoje. Poderia estar na praia. É ou não é verdade? Poderia estar dormindo mais. Poderia estar fazendo 1000 coisas. Amém? Mas nós estamos aqui porque nós temos a necessidade, a nossa alma tem necessidade de ser ensinado pelo nosso mestre. Amém? Porque só tem o mestre da nossa alma, Jesus. Só tem o pastor de alma, Jesus. Pastor que a gente vê aí são pastores religiosos. Pastor de alma, que toca a alma, que ensina a nossa alma, é só Jesus. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13. Agora ele vai dizer o que é ser discípulo. Só isso. Ele deu a condição de ser discípulo, que é negar-se a si mesmo. Agora ele vai dizer o que é ser discípulo. Olha o que ele diz, vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Amém, gente? Diga graças a Deus. Aí ele segue dizendo: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Diga glórias ao Senhor Jesus. É o versículo 13, Eu pulei para o versículo 14. Na verdade, é o versículo 13. Olha só. Discípulo significa o quê? O sal da terra. Olha o que ele está dizendo. Vós sois o quê? O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. A pergunta que eu te faço, vamos fazer um exemplo aqui. A dona Didi vai fazer uma comida para a gente aqui agora, um exemplo.
A dona Didi vai fazer carne com batata, ensopado. A carne vai aparecer no ensopado? Vai. A batata vai aparecer? O tomate vai aparecer, vai? A massa de tomate, pimentão, cebola, outros temperos, alho. Já viu que eu sei cozinhar, né? Amém? Aí eu te pergunto, e o sal, ele aparece? Sal não aparece. Mas come essa comida que Dona Didi fez sem sal para ver se você consegue comer. Come uma pipoca. Come uma pipoca sem sal para ver se você consegue comer. Batata frita, quem gosta? Come batata frita sem sal para ver se tu gosta de comer. Pega um feijão, o melhor tempero que for, não coloca sal. Come. Pega um arroz sem sal. Come. Gente, o que dá sabor, quem é nesse mundo? É o sal. Por que Jesus chama a gente de sal da terra? Porque a gente foi criado para dar sabor, não é para aparecer, pelo contrário, é para diminuir, não aparecer, é dar pitada na vida das pessoas. Amém? Porque as pessoas estão insípidas, as pessoas estão sem sal, as pessoas estão sem graça, elas são religiosas. Amém? E Jesus chama a gente agora de discípulo. E o que o discípulo é? Um sal da terra. Ele vai só dar o sabor. Amém? Interessante que é só uma pitada de sal. A batata pode estar crocante, batata fritinha, delícia, gente, quentinha na hora. Mas sem sal, não desce. Aí você vai ali e bota o quê? Ó, fica uma... Mais engraçado, você não consegue ver o danado do sal, né? Ele não aparece, mas ele dá o sabor. Amém? Jesus nunca apareceu. Muita gente não conhecia nem quem era. Mas ele deu sabor, continua dando até hoje. E hoje, quem é discípulo de Jesus tem que aprender a dar sabor à vida das pessoas. E para dar sabor, você vai ter que entender que você é sal da terra e você vai ter que desaparecer para que o gosto, para que o sabor venha sobre a vida, sobre as pessoas. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém? Já comeram pipoca sem sal? Quem já comeu? 10. Batata, 10. Arroz. Vamos supor que você fez o arroz e esqueceu de botar sal. Você não aguenta comer. Imagina feijão sem sal, aquela água preta sem... Imagina. Amém? Então nós somos esse que não aparece, mas dá sabor. Lá na sua casa, me desculpe, eu não conheço ninguém lá, mas tem um monte de gente insípida, sem sabor. Quem é que tem que dar o gosto lá? Hã? É uma pitadinha de palavra de Jesus só. Amém? Ah, mas eles não querem ouvir. Fala. Não precisa aparecer, não. Fala. Dá uma pitadinha de Jesus neles. Amém? Para que eles consigam encontrar sabor na vida. Gente, tem tanta gente amarga. Tem tanta gente sem sal. Tem tanta gente sem sabor. A analogia a qual a Bíblia faz do discípulo do Senhor é essa aqui, ó, que nós somos o sal dessa terra. Vós sois o quê? O sal. E o que sal faz, gente? Hã? Ele dá sabor. Ele influencia os alimentos. Porque os alimentos sem sal, eles não têm sabores. Amém? Imagina você faz uma carne assada com nhoque. Delícia, hein? Dá água na boca. Mas não tem uma pitada de sal. Ela pode estar bem temperada, bem dourada. Gente, a gente não vai aguentar comer. Amém? Nós somos o sal dessa terra. Você pode falar isso, irmão? Você é o sal dessa terra. Amém? Lá na sua casa tem gente sem sabor. Você tem que dar bem, você tem que dar o sabor para essa gente. Você tem que dar uma pitada do sal. Você é discípulo de Jesus. Gente, uma palavra às vezes muda a ideia de uma pessoa. Um abraço às vezes, gente, muda o comportamento da pessoa.
Nós somos o sal. E o sal insípido, ele presta para quê? Para nada, para jogar fora. Como a Bíblia diz, ser pisado pelos homens, não presta para nada. Amém? O sal, ele exerce uma influência sobre o alimento. E Jesus diz que nós somos discípulos. Então nós temos que exercer influência sobre aquelas pessoas insípidas, talvez que estejam na nossa casa, na nossa família. Amém? Você quer ver como é que eu sei que você é o sal da terra? É quando na sua casa procura logo você para dar o sabor. Amém? Eu estou esperando fulano para dar uma pitadinha de sal, fica tudo sem sal aqui. Aí vai você lá e pronto, já deu sabor. Amém? Tem gente que está esperando a sua palavra para dar sabor. Amém? Tem gente que fica guardando você. Sem você, o negócio fica sem graça. Aí está diante de um discípulo representante de Jesus. Vai lá só para dar o sabor, nem aparece. Ele vai lá dar o sabor e desaparece. Mas fica sem aparecer, mas o sabor fica lá. Esses somos nós. Gente, para pensar. Se as pessoas do nosso convívio não tivessem a nossa pitadinha de sal, o que seriam delas? Onde é que elas estariam agora? De ser tão insípido pela vida? Ia ser pisado pelos homens? Amém? Então, nós fomos escolhidos para sermos discípulos de Jesus. Nós fomos chamados. Primeira coisa que o discípulo tem que fazer é aprender a se negar. Ele aprender a diminuir. Ele deixar de ser exposto, de querer aparecer. Porque Cristo não vive em quem aparece. Cristo desaparece. Amém? Você vê que ele faz a analogia de quê? Do sal. Amém? Por que ele nunca disse eu sou a cebola? Por que ele nunca disse eu sou óleo? Por que ele nunca disse eu sou, amém? Ele diz que nós somos o quê? O sal. Nós somos o quê? O sal. Para que serve o sal? Só para dar sabor. Não é para aparecer. Amém? Essa é a nossa missão, gente. A gente não recebe nada em troca. O sal só presta para dar sabor e nada mais. Amém? É aquele que faz a comida nem come. É aquele que faz algo por alguém nem vive. Somos nós, o sal dessa terra. Nós fomos escolhidos para ser sal. Amém? E vou dizer, gente, sem sal essa terra seria sem graça, insolo. Ai do sal da terra que não existe nesse mundo. Amém? Quem aqui acha que é sal da sua casa? Quem acha? Pastor, eu sou, claro, tudo sou eu. Graças a Deus. Então Jesus não está falando nada errado, né? Ele está dizendo, deixando bem claro aqui, ó, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais preste senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Alguém sabe falar a definição de sal insípido? É quando molha ele? Por que ele fica insípido? Quando ele fica destapado? Quando ele fica sem gosto? Quando é? Alguém sabe falar? Porque o texto está dizendo aqui que ele fica insípido. Amém? Ele fica sem sabor, ele não dá o sabor. Amém? O sal foi feito para dar o sabor. Ele nem aparece. Você quer ver um exemplo? Onde é que fica o sal na prateleira do supermercado? Quando você entra, está logo lá em destaque. Óleo, café, então agora está em destaque. É ou não é? Pó de café, tanto. Logo na entrada. Aí você vai mais à frente, está o óleo. Aí você vai e dá o açúcar, macarrão, sabonete fica um pouquinho mais embaixo. Mas onde está o sal? Tem mercado que a gente procura e não acha o sal, já reparou? Amém? Onde é que o sal fica? Lá embaixo. Nas prateleiras de baixo. Ele nem aparece no mercado. Amém? Hã? Além do custo dele ser tão barato,
ele nem aparece. Agora os discípulos de hoje não. Eles querem estar na primeira prateleira. Amém? Eles colocam Jesus lá embaixo e eles estão na primeira prateleira. Aqui não é Jesus não, aqui é eu, aqui sou eu. Eu sou. Amém? Aqui o Deus é meu, é o Deus do apóstolo, é o Deus do pastor, é o Deus do bispo, é o Deus, gente. Isso não é discípulo de Jesus. Jesus deixou bem claro. Olha só, o discípulo, vós sois o quê? O subtítulo, os discípulos, o sal da terra. Amém? Primeiro ele dá a condição de ser. Negar-se a si mesmo, a minha vontade, o meu eu sou bom, eu posso, eu sou o cara, esse cara sou eu. É negar isso aí. Amém? É não ser hiperexposto. É não ter hiperexposição. Onde está que aparecer. Amém? Se está na rua, amém? Está em casa, está dormindo, está passeando, é uma exposição da vida. O sal da terra é o contrário, gente. Ele não aparece, mas ele dá sabor. Amém? Quando ele chega, amém? Lá na minha casa, quando eu chego, graças a Deus que ele chegou. Parece que chegou um Deus. Eu falei, que houve, gente? Ai, que bom, ontem mesmo ela viu. Ai, meu Deus, eu estava esperando que você chegasse aqui, meu filho. Olha isso. Falei, que é? É isso, pronto, acabou. Resolveu o problema. Só deu uma pitadinha e fomos embora, não foi? Amém? Nós temos que aprender a ser sal dessa terra, dessa gente. Amém, gente? A nossa família vai precisar ser discipulada. A nossa família precisa da gente. O mundo... Gente, a nossa responsabilidade é muito grande. É muito grande. Amém? E é um desafio muito grande ser sal dessa terra, viu, gente? Já viu lá no mercado onde fica o sal, né? Tem mercado que é uma luta para a gente encontrar um sal. Eu fui no mercado que eu não achei sal em lugar nenhum. Lugar nenhum. A ponto de eu perguntar a um funcionário onde era o sal. Aí ele me falou, olha, o sal fica lá atrás, lá naquela pilastra lá atrás, aí tem a seção de salgado, você entra lá dentro, ele fica lá atrás. Eu falei, Jesus, coitado do sal. Ei, nós não somos assim? Somos sempre jogados lá atrás. É ou não é? Mas quando precisam da gente, cadê o sal? E já reparou que o sal sempre acaba, ele sempre esquece de comprar? O sal é tão abençoado que ele é esquecido em tudo. O sal é tão abençoado que dentro do mercado ele está lá na última prateleira escondido, ninguém vê. Amém? O sal é tão esquecido que a gente esquece até de comprar. Fica um mês sem comprar sal, porque só lembra na hora de dar uma pitadinha. Aí pega com o vizinho uma colher de sal, dá com um monte de tempero, que é só uma pitadinha. Aí daqui a pouco a gente vê, acabou o sal, não comprei o sal ainda. Aí vai no mercado e compra tudo, quer ver tudo? Compra até o que não era para comprar, porque está vendo. E cadê o sal que você não está vendo? Esqueceu. Chega em casa, revirou tudo, falou, ninguém fala assim, esqueci do arroz. Ninguém fala assim, esqueci de comprar o feijão. Esqueci da mistura da carne. Não, a gente esquece sempre de quê? Do sal. Amém? Coitado do vizinho, a colher de sal toda hora. Amém? Para você ver, ao mesmo tempo que é importante, para muitos ele não importa. Amém? Para muitos, a gente não interessa muito. Mas quando estão sem sabor, ele lembra do sal que é a gente. Amém? É assim ou não é? Está sem sal, manda buscar meu sal. Qual é o nome do seu sal? Na atividade, vai lá chamar ela. A marca do sal lá da casa dela é na atividade. Vai lá para dar. Amém? Chama a mamãe, chama a mamãe. Ah, mamãe. É assim ou não? Amém? É ou não, gente? Parece que as coisas ficam sem sabor. É ou não é verdade?
A gente está tão habituado com o sal que, gente, por mais que você tenha até problema de pressão, mas pelo menos você vai botar um pouquinho para dar um sabor. Você não fica sem comer sal. Amém? Glória a Deus. Eu costumo dizer que lá em casa o sal nem é eu, é ela. Porque quando ela não está, fica tudo sem graça. Já reparou? Tem sempre um na casa, quando não está, fica sem graça. Parece que está sem sal, cadê? Aí fica um pergunta, cadê minha mãe? Cadê minha avó? Cadê minha sogra? Cadê minha filha? Amém? Então nós, gente, que somos o sal da nossa casa. E nós temos que dar sabor. Amém? E o sal sempre é desprezado. Não se liga nisso não. Ninguém nunca, você nunca vai entrar no mercado e vai ver na entrada do mercado sal. Promoção de sal. R$2. Você não vai ver nunca. Você nunca viu nem nunca verás. Sal em primeira instância, você não vai ver. O sal sempre vai estar escondido lá atrás, jogado, coitado, empoeirado. Amém? Aí você tira, bate a poeira, aí leva lá para o caixa, para você poder levar para casa. É assim que somos. É assim que muitas das vezes nos sentimos, como um sal, para dar sabor à vida das pessoas. E quando elas usam o sal, joga de canto. É assim ou não é? Então, gente, se você vive isso, se identificou, entenda e aprenda uma coisa. Você é discípulo do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para você que é discípulo de Jesus? Glória a Deus. Lembra de João Batista. Que ele cresça e eu diminua. O sal é o menos, é o pequenininho. Amém? Você não chega lá no mercado e compra 5 quilos de sal, compra? Tem pacote de 5? Eu acho que aquele é 1 quilo. É 1 quilo ou é menos? É 1 quilo. É 1 quilo, né? Período sabe que ele faz comida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus? Vamos permanecer como discípulo de Jesus, gente. A sua vida só serve para isso. A sua vida só serve para dar sabor a outra vida.